Oi, gente, tudo bem? Vocês acabaram de assistir o filme da Nise, O Coração da Loucura. Esse aqui é o Cine Clube Terracota, agora com uma nova roupagem para o debate. A gente faz o debate logo em seguida do filme. E hoje a gente chamou o Vitor Costa, um amigo querido que aceitou participar dessa empreitada. O Vitor fez a curadoria do filme, escolheu o filme. Ele também já escreveu sobre esse filme um artigo que ele publicou na revista Filosofia, Ciência e Vida, da editora Scala, em 2016. Então, é um pouco a partir desse texto que a gente vai falar sobre os aspectos do filme, que ele já trabalhou nesse texto, e a gente vai falar um pouquinho aqui. E depois a gente deixa o link também, se vocês quiserem ler o texto da revista, a gente vai deixar aqui no chat do próprio tweet, tá bom? Eu vou pedir para o Vitor se apresentar, então. Bora lá? Oi, Maria. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar dessa escolha do filme, dessa discussão com você. Ao mesmo tempo, uma honra e um prazer participar desse projeto tão bonito que é o Cine Clube Terracota. Como você bem colocou, eu escrevi sobre esse filme em 2016. Nessa época que eu também já te contei, escrevia sobre alguns filmes e relações desses filmes com filosofia, para essa revista, Ciência e Vida, da editora Scala. E o Nise, O Coração da Loucura, foi um dos filmes que eu usei para escrever um artigo chamado Não Aperto, que foi uma frase da doutora Nise, está retratada no filme, naquela cena em que ela assiste ao método do eletrochoque, fundamentalmente. Eu queria destacar, então, Maria, nesse sentido, antes de a gente propriamente entrar ali no contexto histórico que o filme narra, é interessante destacar, eu não tive acesso, Maria, não li esse texto, eu só soube dele na pesquisa para esse artigo. Ela escreveu um texto de monografia em que ela discutia relações do lugar de poder da medicina, da ciência, das relações que a medicina sanitarista, digamos assim, que suponho eu que seja o primeiro conjunto ali de estudos aos quais ela se filia na Faculdade de Uhum. Medicina, nessa época, nesse contexto brasileiro, e escreve sobre, faz uma pesquisa sobre o aumento de violência contra mulheres na Bahia, não sei se é exatamente no contexto só da cidade de Salvador ou do estado, e a relação que isso tinha na época com um discurso que dizia que essa violência aumentava à medida que as mulheres ocupavam mais o espaço público. E ela desconfiou de que esse argumento estava calcado na ideia de que, assim como a delinquência era patologizada, a vida da mulher no espaço público também poderia estar sendo patologizada e essa violência normatizada. Então, quer dizer, a gente está Olha, falando de uma mulher que estuda medicina que tem 20 e poucos anos, sabe? Então, eu não me aprofundei, como eu te disse, nesse texto, mas só uhum. para a gente dar uma pincelada. Eu acho que no ano seguinte a quando ela se forma, ela se formou, tem uma colinha aqui, Maria, ela se formou em 26, quando ela escreve esse texto, esse estudo de monografia. Em 27 ela já se muda para o Rio de Janeiro, passa num concurso público, enfim, vai para aquele hospital da Praia Vermelha, do qual nós falávamos numa outra conversa. Sim. Eu acho que aí, a doutora Anísio, a gente tem uma informação sobre a vida dela muito interessante. Nesse período que ela está no Rio de Janeiro, já como psiquiatra do Hospital da Praia Vermelha, ela é presa 2 vezes. A primeira vez, ela é presa porque ela fundou um grupo feminista com colegas e ela foi acusada de ser a médica do grupo. Então ela foi para cadeia e dormiu uma noite na cadeia, qualquer coisa do tipo. Ela se filiou ao Partido Comunista em 1935. É desse contexto que a gente está falando, da era Vargas. Ela sofreu, digamos, uma denúncia de dentro do hospital que ela estava lendo livros do Marx. É isso que está escrito nos textos que eu li sobre ela. E ela foi presa acusada de ser comunista e ficou quase 2 anos presa.
gente acha que a gente está num novo estado, mas eu sempre brinco que o Brasil está preso num replay, né? A gente vai e volta para o mesmo lugar, né? Ser acusado de comunista no Brasil é. Pois é, ela foi acusada. Vejam, né? Vejamos todos, então. A gente está falando de É, 1936, Maria. Eu estou brincando só para a gente entender também. Foi uma conversa que a gente teve, acho que a gente podia tratar disso também rapidamente. Qual é o leque, digamos assim, de filiações culturais e de estudos que a doutora Anise também, ao longo da vida, foi traçando, né? Foi percorrendo. Tem esse encontro famoso que também nós compartilhamos numa outra conversa. Ela encontrou, por exemplo, conheceu no cárcere a Olga Benário, o Graciliano Ramos. A gente pega a história dela e em vários momentos da vida ela é sabotada. Estou dizendo isso porque quando ela sai da prisão, ela não consegue recuperar o direito de voltar a ser médica no sistema público. Ela fica quase 10 anos num estado de clandestinidade, eu poderia dizer assim, porque ela não pode exercer, por um lado, a profissão dela, não retoma o trabalho dela como funcionária pública. Então, houve um período em que a doutora Anise viveu, digamos, nesta clandestinidade, porque foi boicotada, no sentido da sua volta à psiquiatria, às suas funções como médica, e mora na Bahia e em Manaus. Estou dizendo isso porque, enfim, nos textos biográficos da doutora Anise, nesse período ela estuda muito. Nesse período ela tem contato, por exemplo, com obras do Spinoza, que é um autor, um filósofo que vai se tornar bastante relevante mais tarde na vida dela. Ela lê Artaud, ela lê Bergson. Então, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa também que na sua biografia, eu acho que o que ela estudou, as pesquisas com as quais ela se filiou, vão se tornar muito relevantes para daí sim a gente entrar no contexto do filme. Em uhum. 1944, é isso, né? A cartela do filme nos dá essa data logo no início, ali na frente daquele portão grande de ferro. Ali é o início, ali é a volta, né, da doutora Anise às suas atividades como médica. Então, ela sai desse período de clandestinidade porque consegue. Isso também as pessoas que escrevem sobre a doutora Nise destacam esse elemento da personalidade dela, né? Essa autoafirmação inabalável, assim, por assim dizer, né? Tinha que ser, né? Ela Tinha que ser retoma, um pouco. ela retoma os documentos dela e a função de médica Uhum. pública no Rio de Janeiro e volta para o Rio e começa a trabalhar no hospital psiquiátrico. Engraçado também que foi uma época em que a gente vai ter um número também grande de pacientes psiquiátricos nos manicômios brasileiros, né? E a gente até vai ter um grande manicômio, que foi até a dica que a gente fez de sexta-feira, para fazer um link com o filme, porque toda sexta-feira a gente faz uma dica de filme, era o documentário Holocausto Brasileiro, que é o documentário sobre o hospital da colônia, no município de Barbacena, em que mais de 60 mil pessoas foram mortas e feito vários experimentos, né? É um documentário bem pesado, ele é um documentário que está disponível no YouTube, então quem se interessa pelo tema e estiver bem para assistir, eu sei que nessa época é difícil a gente tá bem, mas é interessante como também a gente vai ver esse contexto, um contexto extremamente violento e um aumento, né? A gente vai ter um aumento da população. A gente também vai começar a linkar coisas, né, como a alienação mental também a partir de determinadas posturas éticas e morais. Então, as pessoas eram mandadas a manicômio, muitas pessoas foram mandadas por coisas familiares, assim, uma mulher que, por exemplo, falava não quero me casar, ou uma mulher que às vezes engravidava, uma mulher de família abastada que às vezes engravidava e, né, assim, de uma pessoa que não era tão benquista pela família, para não ficar, né, manchada a honra,
vai para o manicômio. Então, assim, a gente tem muitos casos. O manicômio ele acaba entrando como... Isso é um aspecto muito interessante e muito doente da sociedade brasileira, como o manicômio também foi entrando como esses lugares aí, né? De uma conduta também. E eu acho que a Anísia, ela tá dentro de todo esse processo, né? Ela tá bem no meio desse centro, quando ela resolve começar com as práticas alternativas no espaço dentro do Engenho de Dentro, né? E aí, depois disso que o filme mostra, o filme para, né, nesse começo, mas a Anísia vai ter toda depois uma trajetória, que aí você podia finalizar, enfim, falar um pouco. Já que a gente entrou no contexto do filme, queria, antes de chegar nesse ponto que você toca, digamos Uhum. assim, mais no fim da vida, da biografia da doutora Anise, eu vou me demorar um pouquinho no filme. Tá. Esse filme, Maria, ele é dirigido pelo Berliner, que é um diretor. O Berliner tem um perfil muito interessante. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu tinha muito contato com algum. Eu tive, fundamentalmente, um grande contato com uma das produções dele. Ele foi diretor de um filme chamado A Festa do Circo, que é um documentário sobre o circo voador, um documentário de 2013, e que basicamente ele conta essa história fantástica do circo voador, que é um centro cultural no Rio de Uhum. Janeiro, mais ligado à música, fundamentalmente, uma casa de shows na Lapa. Estou dizendo isso porque, especialmente ele, as pessoas com as quais ele trabalha, as pessoas que orbitam ali em torno da TV Zero, têm uma habilidade muito grande com linguagens audiovisuais, sabe? Então estão flertando com o cinema documental, estão flertando, em alguns casos, com a produção de publicidade, com a produção mais ligada à música, enfim, é um pouco desse contexto. Tem um elenco muito interessante, a começar pela Glória Pires, no papel da doutora Nise, mas também tem um conjunto de atores ali de um contexto que se filia ao teatro, ao cinema, ali carioca também, o Felipe Rocha, o Fernando Eiras, a Simone Mazer, a Sim. Simone Mazer, que é uma cantora maravilhosa, que faz a Adelina, Júlia Adrião também. Enfim, a gente tem um conjunto de atores ali, Maria, é um conjunto, fora a própria Glória Pires, é um conjunto, eu diria, de peso. Sim, sim. O que eu queria destacar é o seguinte, a gente tem muitos planos sequência nesse filme. Tem uma coisa muito delicada que, assim, o não uso de um estabilizador para fazer câmera solta. Parece um detalhe óbvio, mas isso é fundamental. Por exemplo, a câmera, o primeiro take do Portão, que a gente já citou, que tem a cartela de 1944, aquela câmera treme muito. A gente claramente é uma câmera sem estabilizador. E quando essa câmera acompanha a doutora Anise entrando dentro do hospital, e a gente tem toda aquela sequência de adentramento a esse espaço, Encarcerado, né? Você vai junto, né? encarcerado, aquelas paredes apertadíssimas. Era isso que eu queria destacar também. Ter um dispositivo de filmar, e eles filmaram dentro mesmo do Hospital do Engenho de Dentro, eles passaram uma temporada lá, Uhum. junto com outros internos em 2016. Os atores trabalharam por ali durante algum tempo. Teve uma preparação de atores, obviamente, e nada daquilo dá a impressão que foi feito para uma câmera. É isso que eu queria te dizer. É tudo muito bem marcado, é tudo muito bem, suponho eu, coordenado nesse modo de produção com os atores, num lugar que tem toda essa história. Imagine você, esses atores Uhum. todos lá, fazendo laboratório com os internos, acessando as imagens do Museu das Imagens do Inconsciente, estando naquele lugar, contando essa Sim. história. E essa câmera que persegue, digamos, a história, os personagens, eu acho que dá uma vivacidade que eu acho bonita no filme, sabe, Maria? Porque outros filmes que relatam, por exemplo, histórias de pessoas esquizofrênicas, de ambientes tão pesados quanto esse,
é isso, são pesados, né? Esse filme não é de um não é de um peso, digamos, Exato. entende? Eu acho que esse filme, e eu acho que é muito por isso também. E é também porque dentro desse ambiente, a Nise, a doutora Nise, ela buscava justamente o contrário, ela buscava o afeto. Né? Então, assim, por mais que aquilo seja algo complexo, né? Que tenha todas essas pulsões dentro, principalmente dos pacientes em estado grave de esquizofrenia, né? Essas pulsões não deixam, não fazem deles não humanos, né? Porque eu acho que é um pouco sobre isso também o papo, e também, como isso também até hoje, né? Não é uma coisa muito simples de se falar e de se pensar, tanto que geralmente para pacientes com casos muito graves, as pessoas ficam realmente encarceradas e à base de remédio o tempo inteiro. Então, assim, como ter uma convivência afetiva, e como essa convivência afetiva ela tinha que ser próxima. Então, eu acho que é por isso que o filme ele fala de uma coisa muito pesada, mas ela mesma, ela tinha esse olhar, né? Ela mesma tinha um olhar menos pesado, um olhar humano, um olhar assim. Não é porque a pessoa ela desestabilizou dentro da linguagem, né? Ela rompeu, quando ela rompe uma barreira, né, entre real e imaginário, de certa maneira ela rompe também com uma barreira de linguagem, então ela não vai se comunicar igual eu e você, aqui agora, mas isso não significa que ela não se comunique. Né? Então é por isso que as práticas terapêuticas dela procuravam outras maneiras de linguagem. E eu acho que é isso que o filme faz. Então eu acho que é por isso que o filme, por mais que ele não seja nada leve o que está sendo retratado ali, ele quer trazer para próximo, né? E aí eu acho que esse recurso dessas câmeras subjetivas Isso, mesmo, essa coisa da gente entrar junto naquele ambiente perfeitamente. encarcerado, né? Perfeitamente. E em muitos momentos, essa câmera em plano de sequência mostra a personagem da doutora Anísia, Glória Pires, sozinha em algumas espacialidades do hospital. Uhum. E no mesmo plano, em alguns, né, desses planos, essa câmera justamente toma o ponto de vista da personagem. Então, de uma câmera objetiva, digamos, ela se torna no próprio plano de sequência uma câmera subjetiva no sentido óbvio de que ela se coloca no ponto de vista daquele personagem que a gente está observando. É muito Sim. delicado, eu acho que é um acerto bacana, assim, sabe? A gente está falando de uma equipe de documentaristas que estão, eu não sei se no caso do André Horta foi a primeira vez, mas no caso do Berliner foi o primeiro filme de ficção que ele dirigiu. O filme nos conta como que a doutora Nise, junto com uma série de colaboradores, começou o trabalho com os ateliês. Foram 17 ou 16 ateliês criados por ela, com outros artistas. Bom, chegando no hospital, ela se recusa a operar, digamos, as práticas fundamentalmente do eletrochoque e também da lobotomia, e ela pede para ir para o setor de terapia ocupacional do hospital. E lá o filme vai nos contando isso, né, pouco a pouco. E lá surgem os ateliês. O filme se concentra em um dos ateliês, que é o ateliê de pintura. A gente tinha outros ateliês, era um trabalho Uhum. enorme, mas o filme se concentra nesse ponto, né? Nos conta isso. Como que com arte, e sobretudo ali com a pintura no filme, a doutora Nise, ela começa a desenvolver uma pesquisa muito poderosa no trabalho dela. E daí tem um ponto que a gente conversou também, eu vou me desviar um pouco do filme e vou voltar mais um pouco à biografia da doutora Nise. Uhum. É nesse contexto, quando ela estava trabalhando com os ateliês, quando ela já analisava de algum modo, e eu estou usando a palavra analisar aqui sem especificar exatamente como, mas ela adotava como documento de análise as obras dos artistas. Ela analisava as pinturas
e, e ela já lia o Jung há algum tempo. O Jung, na época, isso a gente está falando décadas de 40, 50, o Jung era o principal sucessor, digamos, do Freud, não vamos esquecer Sim, disso, era o sim. principal estudioso de psicanálise do mundo. Ela escreveu uma carta para o Jung, ela fotografou uma série de obras, ela fez uma curadoria das obras do ateliê de pintura, sobretudo aquelas que tinham mandalas. Ela notou a ocorrência de muitas obras circulares do tipo mandalas. E, e ela manda para o Jung essas obras e pergunta para ele: você vê a ocorrência disso também, e, sobretudo em pessoas com esquizofrenia? E eu acho que isso tem a ver com o que você está estudando, com relação a arquétipos, com relação à unidade do self. O Jung responde a carta dela algum tempo depois é, e diz que sim, que as formas circulares são arquétipos muito, muito, muito complexos e que sim, que ele estuda aquilo. Resumo da ópera: a doutora Nise foi para Zurique 2, 3, 4 vezes, é, virou uma colaboradora do Jung, é isso, ela colabora com a pesquisa do Jung, o Jung também colabora com a pesquisa dela. A gente vai caminhando aqui para essa conversa para chegar depois no fim, aí eu acho que junto com todo mundo que está agora aqui, pensando e depois pensando, né, depois de assistir o filme, quem já assistiu e veio aqui rever, o tamanho da importância da Nise e o quanto que ela não está aí, né, tão facilmente. Ela Tão não é uma facilmente, referência tão fácil. facilmente. A gente vai falando aqui, aí todo mundo vai pensando porque sobre esse apagamento também, né? Que Perfeitamente, também existe. Aí depois eu acho que no final a gente pode fechar também perfeitamente, um perfeitamente. pouco sobre isso. Como você começou a falar do Jung, eu ia falar para você, pegando esse gancho, que você fala também, né, no artigo sobre a relação com Spinoza, como foram essas referências. Eu acho que são interessantes porque no filme fica claro a relação dela com o Jung, apesar do Jung também ser um psicanalista que tem um método bastante complexo, que também não é explorado no filme, e tão pouco poderia ser agora, porque a gente nem tem tempo, mas fazendo um pouco desse apanhado, assim, né, Sim. desses vários pensadores. Eu fiz uma lista, Maria, quando você propôs o que eu estou chamando aqui de filiações, né? Como que em que Uhum. como que a doutora Nise estabelece essa rede de filiações intelectuais? Eu comecei por Freud. Certamente a doutora Nise, eu nunca li um texto dela sobre Freud, quero ser honesto aqui, mas certamente a doutora Nise, como médica, psiquiatra, leu Freud, estudou Freud. Um dos conceitos, talvez bastante trabalhados pela doutora Nise, é o de imagens do inconsciente. Doutora Nise leu Marx. Eu fiz uma lista, começando pelo Freud, Marx, o próprio Jung, Spinoza. E doutora Nise também gostava muito de literatura. Ela escreve isso em alguns textos. Ela gostava muito de Dostoiévski, Machado de Assis e Artaud. Eu acho que eu diria que temos uma lista base, assim, daquilo que eu também consegui ler e ter Uhum. acesso a partir da pesquisa que eu fiz, né, Maria? Também estou falando de um lugar de fala aqui, de um filósofo que estava Sim, escrevendo sim. um texto naquela época sobre cinema brasileiro e filosofia. Então, nesse sentido, eu também, naquela época, me fiz essa pergunta: que referências a doutora Nise tem aí junto consigo? Então, eu destacaria essas. No caso do Spinoza, a doutora Nise leu Spinoza naquele período difícil para ela relata isso, eu não me lembro exatamente qual texto, da clandestinidade. E ela se sentiu muito atraída pela ideia de afetos potentes, bons encontros. O Spinoza é um dos filósofos que vai começar a escrever sobre isso, que vai atingir o Nietzsche, por exemplo, no conceito de potência de vida, que de algum modo também na história da filosofia
vai planificar ali alguns estudos que começam com Bergson, por exemplo, sobre percepção, percepção e sensibilidade, fenomenologia. De algum modo, essa história toda, desculpa se eu tô, enfim, passando um rolo compressor da filosofia, mas eu acho legal traçar uma rota que vai ali do Spinoza até a década de 60, por exemplo, porque a partir do Bergson também o Bergson foi um autor que foi muito lido, por exemplo, por Deleuze, pelo Guattari. Então também é um autor que está fomentando um certo contexto ali das décadas de 50, 60, 70. E carregando, digamos, alguns conceitos do Spinoza, passando pelo Nietzsche. Doutora Nise leu isso, doutora Nise estudou filosofia mesmo, assim, sabe? História da filosofia, conceito. Tem um texto dela que ela disse quando ela leu a Ética do Spinoza, que é um texto muito... é um texto que tem uma performatividade no seu modo de se apresentar, muito específica. O Spinoza está escrevendo sobre ética baseado no que ele considera um modelo geométrico do pensamento. Ele mesmo se filia ao pensamento da matemática, da geometria, e plasma isso numa maneira de escrever, de criar um discurso, de criar uma linguagem para se falar sobre ética e afetos potentes, e também despotencializações de afeto. Ele escreve um pouco sobre isso. Doutora Nise lê isso, que é uma obra dificílima, Maria, honestamente, é uma obra dificílima, dado esse caráter performático. Sim. E fica apaixonada. Se lança isso. Eu acho que em 95 ela lança um livro chamado Cartas a Spinoza. Mas já eram textos que ela havia escrito já ao longo de 10 anos, assim, acho desde do meio da década de 80 até o meio da década de 90. O texto consiste numa espécie de introdução à obra do Spinoza. Então, para os nossos queridos colegas que querem começar a ler Spinoza, está aí uma boa dica. Pode pegar o texto da doutora Nise. Cartas para Spinoza. São 7 cartas em que ela, Nise, dialoga com Spinoza. E doutora Nise já tem mais de 70 anos, já tem 80 e poucos anos, eu acho. Não sei Ela já ela está escrevendo, também eu acho que rompe um paradigma também no fim da vida dela, porque ela começa a escrever muito, ela escreve bastante, já é uma senhora, já é uma velhinha. Então, quer dizer, a gente tem uma produção de uma intelectual velha. Sim. Ela começa a produzir muita coisa aí. Cartas a Spinoza, uma introdução a Spinoza, tem uma discussão conceitual ali bastante densa, a respeito, por exemplo, do contexto de criatividade, por exemplo, e ela traça no diálogo com Spinoza elementos da vida dela. Raramente ela se expunha nos textos. Quando ela escreveu para o Jung, anos antes, ela fez um texto super formal. Esse texto eu tive acesso. É uma carta em que ela descreve o trabalho dela no Engenho de Dentro. O Jung, eu sou médica, psiquiatra, estou aqui desenvolvendo uma pesquisa e está aqui. Ela apresenta. É um relatório de pesquisa, praticamente. Nas cartas para Spinoza, ela fala da adolescência, ela fala da infância, ela fala do período da faculdade, ela conta um pouco a vida dela e relaciona elementos da vida dela com uma espécie de afetividade. É muito performático o texto da Nise também, nesse sentido. Com uma espécie de performatividade conceitual, de afetividade conceitual com Spinoza. Enfim, e propõe uma leitura de Spinoza. É isso também que eu queria te dizer. Então, também, quando a gente coloca uma figura que não é de fácil acesso, quer dizer, né? Ela é de fácil acesso, mas a história, a memória, não a colocou em evidência como ela deveria. Então, a gente tem que sempre fazer uma apresentação. Eu acho que tudo isso que você falou, inclusive sobre os aspectos biográficos anteriores à vida dela, todas essas filiações e referências que ela tem, que são de uma complexidade, que mostra a potência do pensamento dela e o quão ela se dedicou aos estudos,
e o quanto uma mulher falando de afeto e buscando todas essas referências é uma coisa primorosa, né? Assim, ela fez um trabalho primoroso. Acho que a gente pode falar um pouco também sobre o papel do cinema brasileiro, porque eu acho, pessoalmente, eu acho que a gente anda vivendo uma época muito confusa sobre o Brasil e até confusa sobre referências de Brasil. Que Brasil é esse? A gente também, eu acho que se entristeceu muito com o Brasil nesse tempo atual. E eu acho que só o Brasil para me fazer entender o Brasil também. Então, eu acho que o cinema brasileiro ele acaba sendo uma das formas de arte que nós temos, bastante filiada a um jeito nosso de se entender, que até hoje a gente não saiu disso, que é, mas que raios é esse Brasil, né? Que raios é esse lugar? Então, o cinema brasileiro ele é sempre uma construção de ideia de Brasil, seja uma construção através das ideias e dos entendimentos e das emoções que nós sentimos nesse espaço, seja porque também nós fazemos um trabalho dentro de uma grande produção cinematográfica de trazer figuras históricas. E eu acho que esse filme se filia a esse ponto, né? Ele traz a figura da Nise dentro de uma produção pop, né? A gente vai falar assim, né? Dentro de uma produção como a Globo Filmes, enfim, com outros associados, com um elenco que tem uma atriz de televisão, né? Então, uma atriz famosa, isso chama as pessoas para o cinema, né? A pessoa fala, eu gosto da Glória Pires, eu vou ver. E aí você traz essa personagem que é a Anísia da Silveira, para a gente entender como a gente também tem figuras, a gente não é só um poço de lugar onde, né, é só uma coisa atrasada, retrógrada, pensamentos que a gente pode não concordar muito. Não, a gente também tem, desde sempre, pessoas que estão subvertendo esse lugar. Eu acho que a Anísia, ela é, por si só, uma mulher que estava dentro de um espaço, né, masculino, como a medicina, masculino como espaço intelectual, que vai contra as correntes psiquiátricas da época para falar de afeto. Olha que coisa, isso é muito subversivo. Né? Como que você vai tratar? Eu acho que falar de afeto é uma das coisas mais subversivas até hoje que a gente tem. Em épocas em que a gente vai perdendo esse lugar, a arte também vai se perdendo, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento em que é necessário a gente recuperar esses elementos também, por isso que recuperar através do cinema é muito legal e eu acho que provoca outras reações. Então, eu queria falar um pouco, eu queria fazer esse fechamento falando um pouco sobre o cinema e sobre esse papel do cinema brasileiro e o quanto a gente ainda precisa ser bastante tributário e talvez a gente precisa falar bastante que o cinema traz Brasil, que traz história, traz memória, e eu acho que traz também um pouco de aconchego para saber quem a gente é no meio desse turbilhão, né? E também penso, Maria, eu acho que a gente pode destacar para encerrar, as fissuras muito complexas também que o trabalho da doutora Nise abriu na relação da arte com a psiquiatria e especificamente com esse tratamento, me desculpem se eu estou usando a palavra errada, mas com esse tratamento no sentido do cuidado afetivo que a doutora Nise criou para o seu trabalho, né? Junto com os esquizofrênicos, fundamentalmente. Essas fissuras de arte como terapia também ganham outras reconfigurações quando a gente olha para o trabalho da doutora Nise. E também, Maria, para a gente tributar um lugar do qual a gente fala também, que é o lugar das artes, da produção das artes, hoje existe o Museu das Imagens do Inconsciente, lá no Engenho de Dentro. Esse é um convite que eu gostaria de fazer para todo mundo que se interessar por essa história e tiver a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro.
vá no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. É um bairro também cheio de histórias. E visite o Hospital do Engenho de Dentro e vá no Museu das Imagens do Consciente e veja de que imagens a doutora Nise fala tanto, né? De quais são essas imagens. E diria também, se isso não for possível, a viagem até o Museu do Inconsciente, a gente tem um trio ali de artistas dessa primeira fase do ateliê que estão retratados no filme, que são a Adelina, o Emídio e o Rafael, fundamentalmente. Procurem obras dessas pessoas e vejam as obras dessas pessoas. Eles fizeram, isso que eu também queria encerrar com isso, as obras dessas pessoas do ateliê de pintura, isso está retratado no finzinho do filme, a gente tem uma vernissagem ali no finzinho do filme, mas essas obras foram para lugares instituídos da arte contemporânea, exposições, circularam internacionalmente também. Então, são obras que circularam nesses contextos institucionalizados. É isso, eu acho que é essa a expressão. O que é um dado impressionante também, Maria. Sim, a gente está falando, veja, a gente não está falando de artistas que se construíram no mercado da arte, entende? Essa fissura também foi aberta pelo trabalho da doutora, se espraiou também. Isso daria uma outra conversa, sabe, sobre as relações de arte nesse contexto. Mas, enfim, só para destacar isso também, porque, de algum modo, o filme também, sendo um elemento de arte, também encerra com aquela vernissagem, com aquele arraial, com aquela festa, com aquele Brasil. Com aquele Brasil festivo, de algum modo, e cheio de artistas, entende? Num contexto cheio de artistas também. Bom, Vitor, obrigada. Agradeço também quem está aqui até agora, quem assistiu ao filme, quem está prestigiando. É isso, permanecemos juntos e ternos e firmes. Obrigada de verdade. Eu que lhe agradeço mais uma vez, Maria. Agradeço a você, ao projeto, desejo vida longa mais uma vez ao projeto. Contem comigo sempre que necessário.